Olá, boa noite. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e a gente vai falar sobre a magia dessa data. E sobre isso eu converso hoje com Rogério Sadawi, teólogo, bispo ortodoxo e professor. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Roberta? Como vai? Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente está no período dezembro, todo mundo feliz, todo mundo é amigo, todo mundo se beija, se abraça, várias confraternizações. É a magia do Natal. Mas a gente pode dizer que está perdendo um pouco dessa magia? Eu acho que existe um encanto que ainda se mantém com bastante força, porque nós tivemos uma mudança de paradigmas. Eu acho que o Natal religioso perdeu um pouco o encanto, mas existe um compromisso ético e moral da sociedade que está muito bem engajado. Eu vejo um crescimento no sentido daquilo que o Bauman nos lembra, né? Já não é mais a instituição, é a pessoa. E eu acho isso muito bom. Então se tirou o foco da igreja, do Natal de cima da igreja, e se colocou o foco em cima do indivíduo. Cada cidadão fazendo a sua parte. Quer E dizer, isso eu acho muito saiu bacana. então o significado do Natal como o nascimento de Jesus, é isso? Não, não saiu. Essa visão eu acho que ela continua. Mas antes toda atitude tinha que partir da igreja. Hoje não. Hoje o cidadão meio que assumiu esse compromisso. Hoje eu estava vendo televisão e eu vi cartinhas para o Papai Noel no correio, né, pessoas envolvidas em campanhas fraternas para levar uma solidariedade às crianças carentes, aos idosos. É um compromisso que a própria sociedade assumiu. Que deveria ser estendido para os outros 11 meses do ano, né, Com Rogério? certeza. Eu costumo dizer que o Natal não é presente, né? Não é você comprar muitas coisas, essa questão comercial que é envolvida, esse consumismo. O Natal é confraternização. É uma ação que tem que ser solidária e não consumista. Tem que mudar um pouco esse padrão de comportamento da sociedade. Mas hoje, como é que você identifica o Natal brasileiro? É um Natal estritamente consumista? Honestamente. Honestamente, sim, sim. Eu vejo pessoas que não se falam, irmãos, por exemplo, que não se falam o ano todo, mas no dia de Natal eles trocam presentes caríssimos, eles fazem festas luxuosas, porém durante o ano todo eles não compartilharam, eles não se falaram, eles não trocaram mensagens. Então é o consumo no lugar da presença, né? No lugar da troca, da afetividade, do amor. E isso não foi a mensagem de Jesus, né? Com certeza não era isso que ele esperava. Se a gente entende, e pelo menos a base do Natal é essa, né? Ela é uma celebração cristã, por que que uma das figuras mais marcantes não é Jesus e sim o Papai Noel? Tá. O Velho Testamento, durante muito tempo, anunciou o presente, né? Virá um Salvador. O Novo Testamento vem da ciência da presença desse presente. O presente chegou, é Jesus. Ele vem nos ensinar o amor, ele vem nos ensinar a solidariedade, ele vem nos ensinar o olhar para o outro. Porém, com a evolução do tempo, com a perda da identidade de muitas pessoas em relação à igreja, o Natal passou a ser um evento comercial. Pegou-se a figura de um bispo da Idade Média que gostava de presentear as pessoas. O São Nicolau? O São Nicolau. Ele levava presente todas as vezes que ele ia visitar alguém. Se criou uma imagem que depois a Coca-Cola transformou nesse mega star que é o Papai Noel. Então é um anúncio, na verdade, de presente, é consumismo e não ação cristã. A gente pode dizer então que o Natal que a gente comemora, ou grande parte das famílias pelo menos comemora, foi instituído pela Igreja Católica? Ou ele consegue, de certa forma, representar todas as religiões? Não, o cristianismo hoje é uma religião universal, tá? Ele não simboliza todas as religiões, porque o budista,
o muçulmano, na maioria das vezes, não tem a tradição sobre essa data. Judaísmo, né? O judaísmo. Porém, eu entendo que o Natal ele está hoje praticamente em quase todos os lares como data comemorativa, né? A igreja conseguiu, durante 2000 anos, manter a importância da família, a importância da comunhão das pessoas, trouxe a ideia desse Jesus que é amor, pregou a importância da solidariedade. E existe uma coisa que eu queria chamar a atenção. Às vezes se fala muito em solidariedade nessa época do ano, mas solidariedade não é eu comprar um presente e trazer para você, olha, Roberta, está aqui um presente. Solidariedade é uma ação social que só é possível quando eu cobro os meus vereadores, os meus deputados, os meus senadores, porque ela não se extingue. Não é do mês de dezembro e nem do dia 24 e 25, né? Ela é uma ação continuada, por isso eu não posso fazer solidariedade sozinho, né? Então, Natal não é solidariedade, eu iria para Santo Agostinho. Natal é caridade, amor caritas. É oferecer para o outro o que eu posso oferecer, mas não é a salvação do outro, né? Eu não estou tirando ele da miséria. Sim. E conseguindo ajustar a vida dele. Você está dando um alento provisório. Provisório, e exatamente. muitas vezes esse alento é mais para a pessoa que está dando do que para quem está recebendo, né? Certamente. A satisfação de presentear é muito maior do que de receber. Pelo menos com as pessoas mais desprendidas, eu acho que é isso que acontece. Rogério, a gente sabe que grande parte das pessoas comemora no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Agora, Sim. como professor, e a história já menciona isso, Jesus não nasceu em dezembro, né? Não. Seria uma data diferente. Qual seria a correta? A gente tem uma estimativa de pelo menos que mês Jesus teria nascido? Na verdade, Jesus não nasceu em dezembro porque não era inverno, era verão. Em dezembro é o inverno na Palestina, né? E nós temos algumas passagens no Evangelho que mostram que os pastores estavam no campo e ninguém ficaria no campo no frio. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, não comemora o Natal no dia 25 de janeiro, comemora a Epifania, que é dia 6 de... Não é 25 de dezembro, é dia 6 de janeiro. Provavelmente, Jesus deve ter nascido no século... seis anos antes do que foi anunciado e provavelmente no mês de abril, tá? Mas isso são especulações, não existe uma comprovação científica sobre esse fato. E se isso for verdade, que é o que realmente os estudos sugerem, que Jesus nasceu em abril, por que os cristãos comemoram em dezembro? Aí a gente está falando de uma questão comercial? Não. Nós estamos falando da questão do Império Romano. O mês de dezembro, o chamado solstício, né? Os últimos, o inverno, ele chega de uma forma muito rigorosa. Mas até o dia 25, 26 de dezembro, o Sol ele ainda tem uma força para se manter. E os antigos povos romanos comemoravam o Invicto Sol, que era o deus, assim como Mitra, né? Um deus solar, um deus importante. E aí, nessa época, também era comemorada uma festa chamada Saturnina. 4 séculos depois, o imperador Constantino, na sua sabedoria de fortalecer o império, ele começa a estabelecer a criação, a ideia de um Natal. Na verdade, o Natal foi preconizado por um papa chamado Júlio I, em 354, e depois Constantino estabelece a data em dezembro. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Natal. Nós voltamos já já. Unida está de volta, o nosso assunto de hoje é o Natal e sobre isso eu converso com o Rogério Sidawi, que é teólogo, bispo ortodoxo e professor de filosofia, sociologia e história. Você estava falando no bloco anterior, Rogério, sobre essa questão do solstício de inverno, que é a noite mais longa do hemisfério norte, enfim. Essa é uma ligação da celebração pagã. A gente pode dizer que essa questão do 25 de dezembro, então, é para agradar todo mundo? A gente une a tradição pagã, dá uma mexida no calendário cristão e agrada todo mundo? Sim,
de uma forma bem simplista da gente ver, havia o interesse de agradar os romanos, né, de consolidar o povo que vivia na região da Grécia e de trazer um cristianismo que fosse universalizado, além de fortalecer o império, né, já que a figura do imperador antes era divina, né, era muito centralizada em cima do divino. Como ele perdeu essa condição de divino, ele pelo menos ganha a condição de manipular um pouquinho a estrutura religiosa. A gente tem alguns estudos que sugerem também a presença de datas referentes a deus greco-romano Apolo, a outros deuses, deus Ra, o Tudos da Babilônia, Baal, todos esses também teriam algum histórico relacionado com esse período? Então, a igreja nega veemente esse fato. Porém, o que a gente tem que entender é que o cristianismo, ele trouxe a ideia do judaísmo, ele trouxe a ideia do hinduísmo, né? A história nos mostra isso, não é possível a gente apagar. Então, com certeza, todos esses antigos deuses, eles mantiveram um determinado padrão de existência dentro da igreja, que com o tempo a igreja foi lapidando, foi isolando, né? Mas num primeiro momento isso era impossível. O cristianismo não tinha como romper definitivamente com as antigas tradições. A gente tem alguns símbolos específicos do Natal, a árvore de Natal, as bolas de Natal, o Papai Noel em si. O que cada elemento desses significa? Tá. A árvore de Natal, na verdade, é uma tradição alemã. Ela representava um deus alemão, né? E o pinheiro ele tinha a força de sobreviver ao inverno, né? Então, por isso, passou a ser cultuado. As luminárias ou as bolas, vermelha e branca, pureza e a força de espírito, a espiritualidade, né? Se mantinham fortemente enraizadas na tradição do Natal. Então, esses elementos ditos pagãos, né, trazidos tanto da cultura céltica, como da cultura nórdica, como da cultura germânica, eles envolviam o povo. Porque a mensagem do cristianismo, ela é uma palavra, ela é uma mensagem. E o povo precisa de determinados elementos sobre os quais consiga observar, se debruçar, participar, né, efetivamente. Era muito comum, como a região era fria, eles estarem em volta de uma lareira aquecida, o pinheiro que lembrava o frio, que lembrava a força de se recuperar a cada inverno, a espiritualidade. Então nós temos que entender que o Natal, ele era uma festa familiar muito restrita e que cada um daqueles grupos trazia para dentro da sua casa os elementos com os quais eles tinham melhor ascendência, né? Com que eles se relacionavam melhor. A ideia do Natal é um renascimento a cada inverno, a cada intempérie, né? Então o pinheiro consegue sobreviver. Ele busca forças, ele encontra meios de continuar vivendo. E as luminárias simbolizam a luz e o conhecimento, né? A espiritualidade que é oferecida a todos os seres humanos, né? Principalmente dentro da religião, dentro da fé. E o Papai Noel? O Papai Noel troca o lugar. O Papai do Noel é aquela isso? figura paterna, né? É aquela figura que vem trazer a mensagem. Na verdade, o presente não era para ser um presente em caixinha, né? O presente era para ser uma mensagem ao coração, uma mensagem de esperança. E esse Papai Noel é o símbolo disso. Tanto é que quando a criança hoje, né, carente, tem na cabeça, eu vou mandar uma carta para o Papai Noel. Na verdade, ele quer mais do que um presente, né? Ele quer um conforto, ele quer um abraço, ele quer alguém que cuide dele. Eu vejo no Papai Noel a ideia de trazer o conforto, de trazer o abraço, e não o presente em caixinha.
Será que não existe um contraponto muito forte aí, Rogério? Quando a gente fala desse Natal mágico, esse Natal iluminado de luzes, de árvore de Natal, de presentes, presentes caros, e a gente compara com o nascimento de Jesus numa manjedoura, sem nenhuma estrutura para Maria ter o seu filho ali, são realidades que não se complementam, né? Elas parecem ser, na verdade, realidades antagônicas. Completamente. Eu não sei se eu posso falar o nome de uma marca, mas nós temos o Natal cristão e o Natal da Coca-Cola, né? Porque esse Papai Noel moderno, ele é É o uma da Coca. criação da Coca-Cola. Então, veja, Emanuel, Deus conosco, né? Esse é o nome de Jesus, né? Ele foi anunciado como aquele que viria a resgatar o homem, né? Do seu sofrimento, das suas dores. Então, quando o Natal de Jesus é anunciado, quando ele nasce ali na manjedoura, nós recebemos um Salvador, alguém que nos entende, alguém que nos compreende, alguém que nos abraça, que nos guarda, que nos orienta. E o Natal era para ser uma festa onde as famílias se entendessem. Quando eu falo de família, eu quero dizer, as comunidades judaico-cristãs eram comunidades pequenas. Então era para haver um entendimento, era para que um cuidasse do outro. Porque tu imagina uma pessoa isolada no meio daquele deserto todo. Era preciso haver aconchego. A ideia do Natal do Jesus é amor. É olhar para o outro, né, sem ver a trava no seu olho. Não é isso? Então esse talvez seja a ideia. E hoje, na época do consumismo, na época das grandes propagandas, do controle da mídia sobre o ser humano, o Natal perdeu a sua conotação de solidariedade cristã e ganhou uma conotação de solidariedade comercial. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência fala um pouquinho mais sobre o Natal. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é Natal e eu converso com o Rogério Sadawi, que é professor de filosofia, sociologia, bispo ortodoxo e teólogo. A gente está falando sobre a diferença do Natal, do significado do Natal, o nascimento de Jesus e do significado comercial hoje do Papai Noel. E quando a gente fala de presentes, Jesus também recebeu presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Tem algum significado específico, principalmente para os judeus, isso? Então, existe uma questão de que quando Jesus nasceu, uma estrela anunciou o seu nascimento, né? E os 3 reis magos foram visitá-lo, né? Baltazar, Gaspar e Belchior. Porém, existe uma grande questão teológica em cima disso, porque a tradução literal pode ser magos, pode ser reis, pode ser camponeses. Tá? Eles trouxeram, segundo os relatos da infância, o ouro, a mirra e o incenso. Símbolo do poder real, né? O ouro, que era oferecido ao rei dos reis. A mirra, que simbolizava a prosperidade, o crescimento da casa, e o incenso, que era a proteção. Então, sob esses 3 enfoques, se constitui uma casa real, se constrói uma casa real. Mas somente um evangelho traz a presença desses reis magos. Os demais evangelhos não falam sobre isso. Tá? Então, existe A gente tem um relato de como é que eram os primeiros natais na era cristã? Então, inicialmente, por volta do século IV da era cristã, o Natal era uma festa familiar que envolvia principalmente uma comunidade muito pequena. Nessa festa eram oferecidos aos servos o direito de participar. E era uma festa que durava geralmente o dia 24 inteiro, o dia 24, né, para que todo mundo entenda, e o dia 25 inteiro. Era uma festa longa. Os primeiros cristãos, na verdade, eles dividiam, partilhavam tudo aquilo que eles tinham,
faziam as suas orações, ouviam as histórias dos patriarcas, a história dos apóstolos, e em seguida eles faziam uma ceia em torno de um pequeno presépio montado. A ideia do presépio é muito antiga. A história nos diz que, na verdade, teria sido São Francisco o idealizador do presépio, mas já se tem referências anteriores a isso, a construção da possibilidade de uma manjedoura, um local onde Jesus tivesse nascido. Tá? Mas era uma festa familiar, onde se envolvia toda a comunidade local em torno da palavra de Deus, em torno da família e principalmente com o objetivo das pessoas prestarem ajuda uma à outra, né? Estarem unidas. Rogério, a gente chegou ao final do nosso programa. Gostaria de dar a oportunidade para o senhor dar uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Bacana, muito obrigado. Obrigado a você por me receber. E Natal é um caminho de luz, é um caminho de esperança, é a tentativa da gente melhorar a cada dia, né? Eu acho que o Natal não pode ser visto como presente em espécie. Natal tem que ser visto como oferta de solidariedade, de luta em favor do outro. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um presente de Deus aos homens, né? Presente de Deus aos homens. Obrigado por me lembrar e por trazer isso. Para você, um feliz, verdadeiro Natal. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band e a gente se vê amanhã. Até lá.